Bem-vindos! Desenvolvimento social em Nova Lima tem novidades. As novidades são resultado de estudo sobre as necessidades dos moradores novalimenses. Desenvolvimento social e segurança pública são temas afins. Quem vai falar sobre novas medidas implementadas na cidade já está no estúdio conosco e é o secretário municipal de Desenvolvimento Social de Nova Lima, Álvaro Azevedo. Administrador de empresas, Álvaro Azevedo é pós-graduado em Poder Legislativo e Políticas Públicas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pós-graduado em Gestão de Projetos, com MBA em Gestão de Negócios. Também contamos com a presença do subsecretário municipal de Assistência Social, o assistente social, especialista em gestão, Rodrigo Silveira de Souza. Vamos ouvir diretamente de quem tem o dever de cuidar de nossa cidade como anda o desenvolvimento social por aqui. Quais os impactos do progresso na segurança pública? Senhores, satisfação em recebê-los. Mas eu tenho que fazer uma correção aqui. O seu nome é Rodrigo Silveira e Souza. E Souza, mas não é de Souza não, mas é E Souza. Muito bem-vindos, é um prazer recebê-los, viu? Nós chamamos vocês aqui para mostrar para os moradores de Nova Lima que cuidar das pessoas é progresso. Então eu gostaria de saber, secretário Álvaro, o senhor foi vereador durante quantos mandatos? Continuo vereador. Na verdade, eu venci minha primeira eleição em 2016, assumindo, portanto, em 2017. Fui reeleito em 2020, exerci, então, um mandato e meio, né? E, recentemente, como todos já aqui da cidade já sabem, o prefeito me fez o convite para me licenciar da Câmara e assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí é bom deixar claro aqui, porque toda oportunidade que eu tenho de afirmar, eu aproveito dessa oportunidade para deixar muito claro para a população o raciocínio. Eu não renunciei ao meu mandato. Eu licenciei temporariamente, isso é deliberado e aprovado pela Câmara, com a perspectiva de retornar no máximo em abril de 2024 e reassumir o meu mandato até por força da lei, que eu preciso desincompatibilizar do cargo, né, do Poder Executivo como, no formato, né, como ordenador de despesa e reassumir as minhas funções no Poder Legislativo. Mas, acho que já aproveitando a oportunidade, doutora, compartilhar mais uma vez aqui com a população que, desde outubro do ano passado, o prefeito me convidou para assumir a liderança do governo na Câmara. Então, além dessa proximidade política, a gente já tem uma proximidade pessoal, também é conhecida aqui na cidade, e através de algumas ações que eu desenvolvi ao longo desse meu segundo mandato, e um grande exemplo, que eu acho que foi inclusive um caminho natural para minha ida para a Secretaria de Desenvolvimento Social, foi uma lei da minha autoria que eu criei, instituindo na cidade o IPTU social, que nada mais é do que dar a condição de todo pagador de IPTU poder destinar, se quiser, não é nada automático, mas se o contribuinte quiser destinar 10% do valor que já é devido, portanto também eu não criei despesa nova para ninguém, nem subtrair nenhuma despesa. Daquele valor que a população já tem que pagar, quem quiser ela pode destinar 10% do valor para 3 fundos municipais. São os fundos da habitação, da criança, do adolescente e do idoso. Na previsão orçamentária para esse ano, que o projeto é de ano passado, que foi aprovado por todos os colegas da Câmara, sancionado pelo prefeito, portanto é uma lei em vigor na nossa cidade. Naquela ocasião, a previsão orçamentária para 2022 era da cidade arrecadar no ano 50 milhões de reais. Portanto, a gente criou um potencial de arrecadar 5 milhões para esses 3 fundos, se todo mundo contribuísse. E para nossa surpresa, eu até afirmei durante uma reunião na secretaria hoje, que nós já arrecadamos 10 milhões de reais para os 3 fundos. Sem contar aquelas pessoas que já emitiram a guia, mas que ainda não efetuaram o pagamento. Se todos, nesse caso, efetuarem o pagamento, a gente vai arrecadar 14 milhões de reais para esses 3 fundos municipais. Essa foi uma ação desenvolvida no meu mandato, no atual mandato, que naturalmente me levou para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E essa seria a minha segunda pergunta. Qual foi o motivo, né, do senhor largar o seu mandato como vereador e partir para a Secretaria de Desenvolvimento Social? Mas o cunho social está aí, o senhor pode mostrar. Exato. E o Rodrigo, que é uma pessoa, ele é um assistente social com muita experiência, inclusive na área trabalhista, na área de desenvolvimento de empregos, não é isso?
Sim, eu sou militante do Fórum Estadual, do Fórum Nacional e do Fórum Municipal de Trabalhadores, né? O Fórum é um movimento social, na verdade, e Nova Lima, como tantas outras coisas, né? A gente estava até discutindo mais cedo, é pioneira e é exemplo em tantas outras coisas. Nós somos fundadores do Fórum Estadual. E o Fórum Estadual traz uma marca para a gente muito pesada, né? Que ele foi instituído no dia em que os servidores de Nova Lima concursados receberam a notícia de demissão de concursados na época do governo, do antigo governo aí, né? Então, 2017? 2015. Né? Foi num sábado, nós recebemos foi publicado o nome de 250 servidores concursados demitidos de forma arbitrária, né? E concurso público é um direito nosso, né? Legítimo, né? E aí, nesse dia a gente estava na mesa de abertura e a gente teve que dar essa notícia. E foi a partir daí que Nova Lima foi se projetando para o governo, para o Fórum Nacional, o Fórum Estadual e outras instâncias de mobilização de trabalhadores do SUAS, né? Que são o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, é a antiga assistência social, né? É aquela assistência social que a gente procurava antes, agora ela é um sistema, e enquanto sistema, ela tem toda uma estrutura em âmbito nacional. Então, aonde você for, você vai encontrar um CRAS, você vai encontrar um CREAS, né? Uma unidade de acolhimento, né? Que são para que a população tenha proteção social. Então, essa parte do trabalhador é muito nessa área dessa militância nossa. E onde vocês se encontraram, Álvaro? Você e o Rodrigo? Isso aí não tem dúvida não. A gente se encontrou na época da reforma administrativa. Na militância. Aí sim ocorreu em 2017. Na militância, como ele está dizendo, né? Naquela ocasião, né, eu vereador, eu atuei de forma em defesa do servidor e de forma também contrária à forma como foi conduzido aquele processo. Mais do que defender a princípio o servidor, que óbvio, a minha atuação foi em defesa do servidor, mas antes mesmo de fazer essa defesa, eu me coloquei contrário à forma como estava sendo conduzido esse processo, com muito desrespeito, sabe? A 4.000 vidas, a 4.000 famílias. E aí isso também, naturalmente, me levou a fazer a defesa do servidor. E naquela ocasião eu conheci o Rodrigo, e eu comentei também recentemente que eu sempre tive a oportunidade de usar o microfone da Câmara, que era o meu instrumento de trabalho, era aquela minha ferramenta para poder fazer as defesas, os meus posicionamentos, as minhas falas e proferir os meus votos lá no plenário. E aí seria muito cômodo e muito fácil para mim usar o microfone e ficar por isso mesmo. Mas agora, na função de secretário municipal, ou seja, no Poder Executivo, onde eu tenho a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu sempre preguei, ainda no Poder Legislativo, aqui a prova viva está aqui o Rodrigo. Meu primeiro ato ali dentro da secretaria. Só um parênteses, lá a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem 2 subsecretarias, que o Rodrigo é uma delas, né? Que é a Subsecretaria de Assistência Social e a Subsecretaria de Direitos Humanos. Então, meu primeiro ato foi trazer 2 servidores de carreira, 2 servidores efetivos para ocuparem esses 2 cargos de subsecretário, colocando, portanto, em prática tudo aquilo que eu defendi na Câmara. E corajoso, porque 2 servidores militantes, né? Exatamente, mas que conhecem. Isso, E o resultado, o que você deixou para trás na Câmara dos Vereadores, se soma ao que você pretende fazer nos próximos anos, né? Perfeito. Então não saiam daí. Eu vou contar para vocês no próximo bloco quais as novidades. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, usar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade.
Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta e dessa vez com o Dr. Juarez, apresentando a peça do Memorial do Inesp. Qual é a peça, Dr. Juarez? Doutora Vanessa, hoje eu não irei apresentar uma peça. Eu irei apresentar um livro. Ou melhor, esse livro pode ser entendido como uma peça. Pode ser entendido como uma chave, aquela que modifica o pensamento das pessoas, que abre o pensamento das pessoas. Esse livro é de um conhecido nosso, há muitos anos, há mais de 15 anos, o primeiro livro que ele escreveu, ele lançou aqui em Nova Lima, numa promoção do Inesp. E agora, no ano de 2001, ele voltou a lançar um novo livro. É o professor Gregory Moreira Moura. E olha que coincidência. Ele, logo depois, eu estive com ele em 2021, e agora, recentemente, ele foi nomeado desembargador federal. Ele está numa das turmas do 6º TRF, ou TRF 6, aqui em Belo Horizonte. O Dr. Gregory escreveu sobre o direito penal informático. Olha só a atualidade da obra desse jurista. Nós estamos vendo hoje a todo momento crimes informáticos. E ele teve o discernimento, ele é um precursor no estudo desse tipo de delito. Essa obra é de suma importância e ela faz parte do acervo do nosso Inesp. Obrigada, Dr. Juarez. Que livro interessante, sim. Voltando aos nossos entrevistados, pergunto ao secretário Álvaro. Quais os projetos implementados de imediato em sua gestão, que começou há pouco menos de 2 meses, Álvaro? Doutora Vanessa, desde o início, quando eu assumi a secretaria, a gente já teve a oportunidade de reinaugurar o Centro de Referência da Mulher, que é um espaço mais adequado e humanizado para receber as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. E lá nesse local, elas têm um atendimento social, psicológico, jurídico, e a gente faz todo tipo de encaminhamento que aquela mulher vítima precisa, que também está dentro da rede, ou seja, a gente faz todas as conexões na rede para infelizmente, essa vítima. A gente também assinou recentemente, junto ao prefeito, a ordem de serviço, dando início à retomada das obras do Centro de Convivência do Idoso, que é uma obra extremamente aguardada e até uma demonstração de respeito a esse público. E por contrato, a empresa vencedora da licitação tem um prazo de 1 ano para já entregar essa obra finalizada, que vai acontecer ali no antigo Parque Aquático do Vila Nova, no centro da cidade. A gente incluiu recentemente, até atendendo também a um pedido do Conselho Municipal de Assistência Social, 550 novas famílias no Programa Municipal de Transferência de Renda, que é uma conquista absurda para a nossa secretaria e, óbvio, para as famílias contempladas. E também a gente reinaugurou na semana passada o CRAS Nordeste, que é lá no bairro Bicalho, que foi o antigo local atingido, infelizmente, pelas enchentes do início do ano. E a gente encontrou um novo local também mais adequado para receber a população e ter um local melhor para o servidor poder trabalhar. Destes, Rodrigo, qual que você destaca? Qual que você se identifica mais? Ou o que você... Conta pra gente como é que funciona um destes programas. Escolha um. Veja bem, o Álvaro trouxe 4, né? Mas eu acho que ainda tem mais 2 importantes. O Vida Nova, né? O Programa de Transferência de Renda Municipal. Ele é um programa... essas inclusões, elas são muito importantes. São 550 novas famílias que já podiam estar recebendo há algum tempo e que não tinham sido inseridas. Isso é muito importante, que é você dar renda para a família, né? Você dar autonomia para a família. É combater a pobreza de forma direta.
E tem estudos do IPEA, por exemplo, que fala que a cada R$1 investido em transferência de renda, volta 1,76 para o PIB. Então você está aquecendo a economia. Mas para além disso, eu não posso me furtar de dizer que hoje, né, nós tivemos a reunião conjunta do Conselho Municipal de Assistência com o Conselho Municipal da Criança e que nós vamos lançar o programa Jovem Aprendiz no município. Olha, interessante. O Jovem Aprendiz é um programa que vai trabalhar o aprendizado do jovem e ele vai trabalhar dentro das instituições municipais, né, num processo formativo. Com isso, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, né? Em 2 meses a gente elaborou todo o documento, já fez toda a tramitação, mexeu no orçamento, né? Negociou com o prefeito. E como que a população, como que você de casa consegue acionar esses serviços novos destinados às pessoas, Álvaro? Como que as pessoas fazem? É o CRAS que identifica essa pessoa? Ou as pessoas vão diretamente em algum lugar? Como é que a gente faz isso para poder chegar realmente na casa de quem está nos assistindo? Se eu puder definir dessa forma, a porta de entrada da Secretaria de Desenvolvimento Social são os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então nós temos 5 hoje na cidade, que a gente está nas regiões do Cruzeiro, do Centro, Água Limpa, Jardim Canadá, Honório Bicalho e quinto, Rodrigo. Cabeceiras, Cruzeiro do Centro primeiro. E eu falei Água Limpa porque, na verdade, é um projeto que vai acontecer no próximo mês, que a gente vai inaugurar mais um equipamento do CRAS em Água Limpa. Que é Macacos, né? Ou não? Água Limpa. Não. Balneário Água Limpa. Depois de Alphaville. Entendi. Macacos, a gente tem uma equipe volante. Entendi. É um bairro assim completamente vulnerável e que a gente precisa dar uma atenção específica lá para aquela região. Então, o Rodrigo até citou aqui a questão do Jovem Aprendiz, que é realmente uma conquista e assim, até um trabalho de enfrentamento à pobreza. A gente vai implementar na cidade e a nossa perspectiva, Vanessa, é de abrir 100 vagas para contratação de jovens poderem trabalhar e prestarem serviços na prefeitura. Nessa hora eu não posso deixar de falar de segurança pública, sabe? Esse trabalho é um trabalho que evita que as nossas crianças, os nossos adolescentes sejam interceptados pelo crime. Por quê? Porque eles começam a ter a porta aberta para o emprego. Perspectiva de futuro, inserção no mercado de trabalho, experiência. Tem vários fatores, né? Vários valores por trás disso, que não é simplesmente o jovem vai trabalhar, vai prestar serviço. Isso na prática vai acontecer, mas existe muito mais coisa envolvida, muito mais benefício, além da aprendizagem, naturalmente, que estão envolvidos no programa Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz é um programa estadual? Vocês estão trazendo para o município? Não, ele é um programa... Existe uma legislação federal e estadual, né? Tem todo um critério, normas, mas ele é um programa 100% cofinanciado com recurso público, com recurso do município, né? O que a gente chama recurso ordinário. E é uma iniciativa, né, do município para a gente justamente... quebrar esse ciclo da pobreza, né? Que a gente fala o ciclo geracional da pobreza, que vai passando de pai para filho e aquele trabalho degradante. Hoje, uma das coisas que a gente vê muito são jovens de 17, 18 anos trabalhando em atividades completamente degradantes, descarregando caminhão de... Subemprego. Subemprego. Mesmo, né? Com isso, a gente traz... Primeiro que a gente vai pagar um salário digno, né? Para esses jovens que realmente vai motivá-los. Segundo, que nós vamos trazer eles para dentro da administração pública. Ele não é uma mão de obra barata. Ele vai ser um jovem em processo de formação, né? Ele é um jovem que precisa de ser conduzido, ele vai errar, ele vai deletar as planilhas que não podia deletar, mas a gente é para isso que a gente tem que estar trazendo para o poder público, para a gente ter esse cuidado. E eu oportunizo para esse jovem, além da questão da motivação e da própria renda, eu dou para ele o primeiro emprego. Ele já entra para o mercado de trabalho com experiência. E o interessante é que a educação está sendo privilegiada, né? A pessoa precisa estar estudando para ser um estagiário, né? E ter esse primeiro emprego. Ele vai trabalhar na administração pública 4 horas, porque o programa pode ser de 4 ou 6 horas. Né? Nós vamos trabalhar com 4 horas, justamente para a gente consiga pegar um número de jovens e não comprometa o contraturno e obrigue ele a estudar à noite, né? Então ele vai trabalhar 4 horas com salário digno e vai fazer parte do todo o Jovem Aprendiz, tem um processo de ensino, né? De formação. Essa formação
também vai ser feita por uma entidade que vai capacitá-lo e vai trabalhar a postura, vai dar dicas de português, de matemática, né, um reforço nesse sentido. Você tem números de quantas pessoas na Secretaria de Desenvolvimento Social começam a ser atendidas após essa abertura dessas 4 frentes que vocês falaram aqui no programa? Nossa, que começa, eu tenho números hoje para te dizer, por exemplo, peguei hoje na hora de sair de lá, vou pegar minha colinha aqui. Nós temos só de atendimento nos 4 CRAS que a gente tem, nos 5 CRAS, né, que a gente tem, e no CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele lida com a violação de direito. Só com esse número nós temos mais de 27 mil atendimentos, né, que são diversos, desde uma escuta, orientação, a uma concessão de um benefício, uma cesta básica. Por qual período esses 27 mil mensais? Não, né? Não, 27 mil de janeiro até agora. Entendi. Até hoje, né? No dia de hoje. Então, é um volume muito grande de pessoas que passam, e isso demonstra pra gente, se a gente for pensar, por exemplo, que nós temos 25 mil pessoas inscritas no Cadastramento Único do Governo Federal, né? A gente vê que as famílias de Nova Lima, apesar de ter um IDH alto e ser uma cidade muito rica, nós temos ainda uma população muito pobre, extremamente pobre. E a gente precisa enfrentar isso de forma preventiva, protetiva e proativa. Um investimento no futuro. Não é isso, Álvaro? Perfeitamente. Eu vou ter oportunidade aqui ainda de falar sobre as nossas ações futuras, essas já são as implementadas, e as ações futuras justamente para combater esse número. Por favor, fale sobre as ações futuras. Essa seria a minha próxima pergunta. Inclusive. Perfeito. Essa quantidade de pessoas que estão na faixa de pobreza, extrema pobreza aqui em Nova Lima, quando a gente, na verdade, na televisão vê uma realidade diferente, porque a propaganda que diz que Nova Lima é a cidade que mais concentra ricos no país, então a gente tem essas duas realidades discrepantes. Existe uma diferença abismal entre a população mais abastada e a menos abastada. E a gente precisa enfrentar isso. Então a gente pensa, e aqui você vai me permitir não compartilhar ainda, porque a gente tem a hora certa para fazer, mas a gente está repensando o programa de transferência municipal para que a gente consiga contemplar mais pessoas e realmente enfrentar essa situação e atacar esse problema. E uma outra questão que não tem como a gente fugir disso, isso é não só em Nova Lima, mas em todo o país, é a fome. É a fome. E a gente já abriu, inclusive, agora está acontecendo, um chamamento público para a gente criar o Banco de Alimentos aqui em Nova Lima, que nada mais é do que um equipamento onde a gente vai fazer parcerias com a iniciativa privada para combater o desperdício de alimento. Então, por exemplo, supermercados, hortifruti granjeiros que estão ali com alimentos para vencer ou que não tem mais utilidade para eles na prateleira de venda, mas que ainda pode alimentar as pessoas, a gente vai criar um equipamento para receber todos esses alimentos e fazer a distribuição através das entidades inscritas no município. Então já é uma forma de você atacar a fome. E também a gente vai lançar muito em breve um chamamento público. Não é restaurante popular, Nova Lima não comporta esse tipo de serviço, até mesmo para não criar uma concorrência com os restaurantes já estabelecidos no município. Mas a gente tem, por exemplo, a cozinha comunitária, que é um equipamento público que a gente vai fazer através de uma gestão terceira, né? Vai passar para uma instituição e uma entidade assumir essa gestão, para que a gente possa fornecer alimentos para todos os cantos de Nova Lima. Então nós vamos combater a fome diretamente em Nova Lima e nós vamos acabar com a fome em Nova Lima. Nossa, que notícia! Não falei que tinha notícia boa nesse programa, notícia nova, coisas que vão acontecer. Nós chamaremos de volta vocês dois aqui para dizer como que esse projeto está sendo implementado quando ele estiver realmente nas ruas, tá certo? Vai ser um prazer ouvir, porque a fome, ela esse combate à fome não é de hoje, né? Mas se nós fizermos como o Beija-Flor do INESP, de flor em flor, tentar resolver os problemas do nosso município, conhecendo a realidade, vocês fazem pesquisas, evidentemente, né? Vocês conhecem a realidade, sim, não é isso? Sim, nós temos na secretaria, chama Vigilância Socioassistencial, é um departamento, né, que faz estatístico, que faz as análises e emite os relatórios igual esses números, né, e os estudos técnicos qualificados.
E por isso a escolha, inclusive, de abrir um novo CRAS em Água Limpa, porque a gente tem um Jardim Canadá. Mas a complexidade que o território de Água Limpa chegou e o volume populacional que lá tem, né, o CRAS do Jardim Canadá, pela distância, por todos os outros aspectos, não atende mais de forma adequada e de forma realmente eficiente, né, para gerar um impacto na vida daquelas pessoas. Não é só dar cesta básica. Claro. A gente tem acompanhamento, o acompanhamento familiar, é isso que vai ressignificar, oportunizar e ressignificar a vida de uma pessoa. E vocês dois estão cuidando disso de perto. Sim. Vocês vão ser chamados aqui de novo. Diretamente de perto. Que bom, que bom. Que Indo bom. lá, né, no território. Eu fico feliz por isso, porque eu, particularmente, gosto muito dessa esfera social, sabe? E é muito caro isso pra gente, porque a gente que lida com a justiça, que cuida do outro, que a pessoa quando chega a você, ela já está com alguma... Ela já está dissonante, com algum problema, vulnerável. Então, quando a gente vê que tem saída, dá alegria, né? Vanessa, se você me permitir, esse foi um dos motivos que me fez aceitar o convite do prefeito para ir para a secretaria. Essa pergunta... Porque não é fácil. Não é fácil decidir você se licenciar de um mandato para o qual foi eleito, muitas pessoas confiaram em você, e para que as pessoas entendam o porquê de eu me licenciar, repetindo, não foi renúncia, o porquê de me licenciar e ir para lá. A gente estava falando isso hoje, né, Rodrigo? Assim, a oportunidade de fazer por quem mais precisa, e essa secretaria que mais faz isso, porque atende todo tipo de vulnerabilidade, isso não tem preço. Isso o volume de trabalho é absurdamente maior do que no mandato de vereador. Você não tem nem comparação. Mas é um trabalho que no final do dia você cansa fisicamente, mas que você está realizado, sabe? Assim, te dá gratidão de alma poder ser útil para quem mais precisa. É muito bonito a gente assistir pessoas jovens cuidando da cidade. Então saibam que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas diárias. Nova Lima consegue cuidar não só na esfera social, mas na esfera da educação e da saúde pública. Nova Lima é ou não é privilegiada nesse sentido? Vanessa, se Nova Lima não tivesse o orçamento que tem, o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social é muito robusto. E é isso que dá condição da gente desempenhar todas essas atividades que a gente está comentando aqui. Nós vamos para mais um intervalo. Voltamos já já. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, ou de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. De volta do intervalo, eu conto para vocês que o nosso entrevistado de hoje, o secretário de Desenvolvimento do município de Nova Lima, Álvaro Azevedo, é membro do INESP. E por isso ele tem um patrono. O patrono dele é o filósofo iluminista francês do século XVIII, Voltaire. Mas Voltaire é só um apelido. O nome de Voltaire foi François-Marie
E ele foi um importante ensaísta, escritor, filósofo, iluminista francês. Nasceu na cidade de Paris em 21 de novembro de 1694 e morreu na mesma cidade em 30 de maio de 1778, aos 83 anos de idade. Então, novos tempos, novas ideias e novas escritas. Seguindo esta linha, o nosso secretário traz para Nova Lima um desenvolvimento social iluminado. Né? Nós estamos fazendo aqui quase que uma brincadeira, mas nós estamos iluminando uma faixa da cidade que estava sem holofotes voltados para ela, né? E o nosso Rodrigo, ele fez, antes da gente gravar, a gente estava conversando e ele falou uma frase muito interessante, porque eu fazia uma correlação entre a segurança pública e o cuidado que se deve ter com o cidadão numa cidade, né? As pessoas de baixa renda, por exemplo. E ele falou uma frase muito interessante. Você poderia repeti-la, Rodrigo? Posso. Na verdade, o que a gente estava dizendo, né, que a violência, né, só chega aonde a proteção social não chega, né, onde as políticas públicas não alcançam. Então, enquanto a gente conseguir, né, através de orçamento, igual o Álvaro falou que nós temos um orçamento na secretaria robusto, né, distribuir essa riqueza, porque a Nova Lima ostenta esse título de cidade rica, mas na verdade a gente sabe que a gente tem uma concentração de pobreza, como eu disse. Enquanto a gente conseguir levar essa proteção social, esses serviços sociais para dentro dos territórios mais vulneráveis, é a primeira forma de combater a violência e garantir segurança pública, né? Isso é coragem, sabe? Porque quando a gente somente tem um discurso de que pode melhorar alguma coisa e não põe a mão na massa realmente, as coisas não acontecem. E aqui no INESP, nos nossos programas, justamente há quase 2 anos, a gente vem mostrando o que vem sendo feito na cidade. Isso é muito palpável, a gente sabe que realmente está acontecendo. E o IPTU social, quando o secretário Álvaro fala dessa dicotomia econômica em Nova Lima, ela é real, né? Ela tem a Nova Lima tem uma sede e tem um entorno. Então, o IPTU social, eu gostaria que você nos explicasse como é que a gente faz para transformar essa renda altíssima, que não vem da situação a situação das pessoas que têm baixa renda, né? Ela vem de quem pode contribuir mais. Como que você está fazendo essa distribuição de renda? Como é que foi possível isso, Álvaro? O raciocínio, Vanessa, foi o seguinte, e aqui não é um fato. Não é proselitismo, é isso que a gente quer mostrar. Exato, é verdade, está acontecendo. Está acontecendo, né? É uma realidade, e eu me sinto extremamente orgulhoso de ter sido autor disso. Lógico que pessoas em volta de mim me ajudaram a pensar, a colocar isso no papel, e agora a gente está conseguindo, na verdade, tirar do papel e executar na prática. Mas eu tenho uma relação muito forte com a região dos condomínios de Nova Lima, e tendo essa relação, conhecendo essa realidade e também vivendo e convivendo com a população da sede, eu precisava sair do discurso e buscar alguma ação concreta e efetiva que conectasse essas duas pontas que são soltas. E foi através do IPTU social que, na prática, eu consegui unir essas pontas. Porque, como eu disse aqui num bloco anterior, a gente consegue fazer a captação dos 10% do valor do IPTU já devido. Mas além do valor, e não é de forma automática, a pessoa ela pode escolher destinar, como pode escolher não destinar esses 10%. Por que eu fiz isso? Eu te coloquei de propósito. Se fosse automático, a pessoa ia fazer a destinação dos 10% e nem ia saber que estava fazendo a destinação. Quando eu coloco que a pessoa escolhe, ela opta em querer fazer a destinação, eu não consigo só o recurso financeiro dela, eu consigo chamar a atenção dela para um movimento maior que a gente quer fazer em Nova Lima, que a gente até criou isso ano passado, e eu criei o movimento Transforma Nova Lima, que é um movimento, como eu disse, além do recurso, eu quero envolver na prática essas pessoas às grandes causas de Nova Lima. Então, no contexto geral, o que a gente quer fazer? Todas as entidades que têm lá o credenciamento nos conselhos municipais da criança e do adolescente, como por exemplo do idoso, da habitação, a gente vai chamar essas entidades para a gente capacitar, formar mão de obra, qualificar, ensinar a fazer projeto, mostrar como que presta conta,
que existe uma lei federal que preconiza isso tudo, que é o conhecido MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A gente vai capacitar tanto os conselhos quanto as entidades e envolver a sociedade civil organizada para que todos assumam a responsabilidade e atuem enfrentando as grandes questões problemáticas que a gente tem aqui no município. O que você quer nos falar, Rodrigo? Pois é, eu tô aqui, na verdade a gente já viciou o Álvaro já, que as entidades, né, que a gente fala são as ONGs, né? Isso. E isso é importante, parece que falar bobagem, não, isso é uma ação tão grande, né, porque esses fundos, eles são geridos pelos conselhos, então é a sociedade civil sentando na mesa para negociar e aprovar e deliberar o que vai ser feito com esse recurso, tanto para a pessoa idosa quanto para a criança e adolescente. E é o dinheiro que vai direto para aquela ONG lá do bairro, que tem escolinha de futebol, que tem uma ação de muito boa fé, mas que às vezes não tem financiamento. Isso é proteção social. Isso é você começar a enfrentar de forma efetiva com financiamento público, né? Porque uma vez que o município capta os impostos, ele tem que retribuir. Eu falo que essa empresa pública, a prefeitura, né, que é um CNPJ, o capital dela não é lucro no mercado financeiro. O capital dela é o bem-estar social. Então isso é fazer com que, de fato, a riqueza seja distribuída, alcance essas ações, essas pequenas ações, mas com grande impacto naquele local, porque lê do engano a gente achar que lá na secretaria, com CRAS, CREAS e todos os outros serviços de saúde, educação, a gente vai dar conta de tudo. Não dá. Então a política pública constitucionalmente pensada, ela é pensada com a participação da sociedade civil em várias esferas. Então este projeto parece que é uma pequena iniciativa, mas não é. Ela leva dinheiro para essas entidades elas vão poder trabalhar e ter uma subsistência digna e levar chuteira de qualidade para os meninos brincar de bola, uniforme, material didático, lúdico, para um passeio. Então, assim, 1000 são as possibilidades a partir de agora, no caso do Fundo da Criança, ou a questão do idoso. Então, é uma forma direta de realmente de você fazer a diferença de forma local, pegando a fábula do beija-flor, né, do que você usou, levando uma gotinha ali naquele território, mobilizando aquelas pessoas para que elas realmente sejam inseridas no contexto social e a partir daí a violência não nasce. A gente estanca, cerceia a violência neste lugar. E sem contar também que além dos 2 conselhos que o Rodrigo citou, da criança, do adolescente e do idoso, também o terceiro, né, fundo que a gente coloca por lei que a pessoa pode destinar é o da habitação. É o Fundo Municipal de Habitação, que para mim é o principal gargalo de Nova Lima. A gente vê nas ocupações e espalhadas por todo o território de Nova Lima, é uma questão que precisa ser resolvida e assim, não é amanhã não, é imediatamente. E olha que interessante, as pessoas escolhem os fundos que elas podem fazer a destinação. Ela escolhe se quer ou não fazer a destinação e se quiser ela escolhe o fundo que quer destinar os 10% do IPTU. E interessante que dos 10 milhões já arrecadados, podendo, como eu já disse, aumentar em mais 4, ou seja, 14 milhões, 45% desse recurso foi para o Fundo Municipal da Habitação, 35% para o idoso e 20% para a criança. De certa forma, é uma pesquisa involuntária, porque quando a pessoa escolhe, ela escolhe por vontade própria, ela entendeu que a criança já tem um bom tratamento na cidade por conta da educação, que é boa em Nova Lima. Realmente. E o principal fundo que conseguiu arrecadar mais recurso, que é o da habitação, 45%, é aquele que a população entende que precisa de mais investimento. Que é carente nesse quesito, né? Exato. E com esse recurso, com esse dinheiro, na prática, a gente vai conseguir construir casa para quem precisa de moradia e dar dignidade para a vida dessas pessoas. Aí vai ter uma multidisciplinariedade aí dentro da prefeitura, entre as secretarias de desenvolvimento social, de habitação, de saúde, de educação. Os conselhos que, né, são... a população civil, né, a sociedade civil, a população faz parte desses conselhos. Como o Rodrigo colocou, as entidades, as organizações da sociedade civil, antigas ONGs, elas podem fazer a captação desse recurso, mas seguindo todo um critério de análise, de controle, de prestação de conta, porque assim, se não funcionar uma vez, simplesmente não vai poder receber mais recursos futuramente. E é uma lei, portanto, anualmente nós criamos esse capital, esse potencial de arrecadação. Então isso é para o resto da vida que a gente vai poder investir em quem mais precisa.
Olha, eu gostaria de saber se vocês dois têm uma mensagem para deixar, além de tudo que já foi dito aqui, né, de muito valor. O que vocês gostariam de dizer para a sociedade? Vou começar com o nosso secretário. Olha, eu quero dizer que, além de todas essas ações, elas só são efetivas porque existe por trás uma equipe que pensa, que organiza, que planeja, tem recurso que o prefeito, através do orçamento público, destina para que essas ações possam ser implementadas e concretizadas. E e a vontade política, que é exatamente o que eu ia dizer. Ninguém vai ficar para trás. Nós não vamos largar a mão de ninguém. Todo mundo é importante. E a gente não está tratando de número, a gente está tratando de ser humano, de pessoa. Então ninguém vai ser esquecido em Nova Lima. Rodrigo. Primeiro, agradecer, doutora, a oportunidade, né? Falar da assistência social é sempre muito bom, que isso mostra uma política que muitas vezes não é valorizada, não pela nossa prefeitura, como o Álvaro diz, tem um orçamento, mas historicamente é uma política que é tida de pobre para pobre, né? E a gente tem que fazer muito com pouco. Aqui em Nova Lima é um cenário diferente. Então, agradecer esse espaço, agradecer primeiro também o Álvaro por ter confiado o trabalho em mim, na nossa equipe, né? E dizer mesmo reafirmar que onde tem proteção social, a violência não se instala. Eu acho que é isso que a gente tem que ficar em mente, assim. Mas vocês não têm o que agradecer. O INESP é um espaço nosso. E o Álvaro, o secretário Álvaro, faz parte do INESP. Então, ele está dentro de um programa do qual ele faz parte realmente. Ele pode convidar quem ele quiser para vir aqui. E reforça o que a gente vem dizendo desde o princípio. A sociedade é a mola mestra de tudo isso. O Álvaro faz parte da sociedade, ele está fazendo alguma coisa. Então, a gente está sempre pedindo para vocês, para quem pode fazer alguma coisa para a cidade, que realmente faça. E venha mostrar aqui para a gente que está fazendo. E não é que a gente vai ficar, nós vamos cobrar, não é isso, não vai precisar cobrar, porque nós vamos ver isso na prática. E eu gostaria que vocês voltassem quantas vezes precisarem, tá? Foi um prazer muito grande recebê-los. Na telinha aí embaixo vocês vão ver os nossos telefones. Olha, eu não tenho recebido telefonema, parece que lá no INESP, na sede, o telefonema vai para o SIGAM, do Dr. Juarez ou do professor Giacomo, que muita gente na cidade conhece. Então, no próximo programa, eu vou dar um feedback para vocês dos telefonemas que a gente está recebendo, tá certo? Eu espero contar com a colaboração de vocês, nem que seja para poder sugerir melhorias para o programa, melhorias para a cidade. E aquilo que estiver incomodando, por favor, falem, né? Que nós queremos melhorar cada vez mais, viu? Um forte abraço e até o próximo programa.